As Três Idades da Vida Interior, tomo 2, terceira parte, da página 260 até a 264, na alma perfeita. Si Ciris donum Dei, se conhecesses o dom de Deus. Para compreender em profundidade o que é a união mística, é necessário meditar sobre a ação do Espírito Santo na alma perfeita. E para isso devemos recordar os princípios mais certos e elevados ensinados sobre esse mistério. Para que seu significado se torne claro, falaremos primeiro do Espírito Santo como o supremo dom e depois dos efeitos que esse dom produz na alma purificada e plenamente entregue a Deus. O Espírito Santo é chamado dom por excelência. Foi a ele que Jesus se referiu ao dizer à samaritana: se conhecesses o dom de Deus. São Carlos do Evangelho, capítulo 4, versículo 10. O dom criado da graça, unido à caridade, supera incomparavelmente todos os dons naturais, a mais rica imaginação, a inteligência mais brilhante e a vontade mais vigorosa. A graça, semente da vida eterna, é superior à própria vida natural dos anjos, superando também o poder da inteligência e da vontade angélica. Ela transcende, como ensina São Paulo, até mesmo os dons carismáticos, como os milagres, o dom de línguas e a profecia. Ora, o Espírito Santo é o dom incriado, infinitamente superior à graça santificante, à caridade e a qualquer grau de glória. Ele é, antes de tudo, um dom incriado, último e eterno fruto da fecundidade divina entre o Pai Celeste e seu Filho. O Pai, infinitamente bom, ao gerar eternamente o Verbo, comunica a ele toda a natureza divina, faz dele Deus de Deus, luz nascida da luz. O Pai e o Filho expiram juntos o amor pessoal, o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade procede do amor mútuo entre o Pai e o Filho. Ele é o dom incriado que as duas primeiras pessoas divinas se oferecem mutuamente. É um dom único, fruto de uma inspiração eterna, pela qual o Espírito Santo recebe integralmente a mesma natureza divina. São Tomás de Aquino explica com clareza por que o Espírito Santo é chamado de dom pessoal e incriado. Todo dom nasce de uma doação gratuita, cuja origem é o amor. E o primeiro bem que damos a alguém é justamente o amor pelo qual lhe desejamos algo bom. Assim, o amor é o primeiro de todos os dons e o princípio de todos os outros. Portanto, o Espírito Santo, que é o próprio amor subsistente, merece ser chamado de dom pessoal e incriado. Esse supremo dom, que o Pai e o Filho se oferecem eternamente, foi também dado a nós no tempo por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos havia dado o dom da Eucaristia na última ceia, o dom de seu sangue precioso na cruz e o dom da graça por meio dos sacramentos. E, finalmente, quis conceder-nos o maior de todos os dons, o dom incriado, coroando assim toda a sua obra de amor. Foi por isso que prometeu enviar o Espírito Santo e o enviou de fato no dia de Pentecostes. A grandeza do dom incriado. A majestade desse supremo dom torna-se ainda mais evidente quando comparamos aos demais. O Salvador já nos havia merecido todos os efeitos da predestinação, a vocação à vida cristã, a justificação ou conversão, a perseverança final e a glória dos eleitos, resgatados com seu sangue. Mas ele quis ir além, quis dar-nos o próprio Espírito Santo. Os apóstolos, ao receberem esse dom, foram iluminados, fortalecidos, confirmados na graça, transformados em novas criaturas. E sob a direção desse Espírito Divino, perseveraram até o martírio. O amor pessoal, o Consolador. Podemos agora compreender por que os nomes próprios do Espírito Santo são o amor pessoal e o dom incriado. Ele é também chamado por apropriação de Consolador. Sim, ele é o grande amigo espiritual, que nos consola nas tristezas da vida e nas angústias que por vezes nos esmagam. Foi ele quem consolou os apóstolos quando perderam a presença sensível de Jesus, justamente no momento em que começavam as árduas dificuldades do apostolado. E o dia de Pentecostes renova-se para cada um de nós no sacramento da confirmação.
Ação do dom incriado em nossas almas. Verdadeira e realmente recebemos esse dom supremo, e nos é dado gozá-lo por meio da caridade. E do dom da sabedoria, do qual procede um conhecimento quase experimental da presença em nós das três pessoas divinas. Detenhamo-nos por alguns instantes na consideração dos efeitos que, por apropriação, são atribuídos ao Espírito Santo, ainda que sejam também produzidos em nós pelo Pai e pelo Filho, como todo efeito do poder divino, que é comum às três pessoas. O dom incriado nos confirma, antes de tudo, no dom criado da graça santificante, que ele conserva e aumenta. Por isso, afirma São Tomás de Aquino: Nosso Senhor, ao falar com a samaritana, chamou a graça de água viva que brota para a vida eterna. Em oposição às águas estagnadas que repousam em cisternas e poços, a água viva é aquela que jamais se separa da fonte de onde jorra e que, movida por esse impulso, corre sem cessar rumo ao oceano. Assim também é a graça santificante. Ela jamais se separa da fonte de águas vivas, que é o próprio Espírito Santo. É Ele quem a sustenta em nós e quem lhe imprime o impulso interior que a faz correr, de certo modo, para aquele oceano espiritual que é a vida eterna. Nesse sentido, de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como consequência, o Espírito Santo concede por vezes à alma perfeita uma espécie de certeza interior de seu estado de graça, segundo ainda as palavras de São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse testemunho, acrescenta São Tomás, nos é dado pelo afeto filial que ele suscita em nossas almas, tornando-se perceptível como vida de nossa própria vida. Entretanto, essa certeza, mesmo que suave, está longe de ter clareza evidente, pois não conseguimos distinguir com perfeição esse afeto filial inspirado pelo Espírito Divino de um ato natural de amor a Deus, de um amor ineficaz, às vezes até lírico, que pode existir sem a graça, como ocorre com alguns poetas. O Espírito Santo habita uma luz inacessível que nos parece obscura, não por ser fraca, mas por ser excessivamente intensa para nossos olhos enfermos. Contudo, sua inspiração nos pacifica interiormente. Conforme está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. A quem vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca com um nome novo escrito nela, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pela mesma razão, o Espírito Santo confirma a nossa fé e a torna mais penetrante, mais viva, mais saborosa. Ele perscruta as profundezas de Deus, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, e nos foi dado para que conheçamos as coisas que Deus nos concedeu por sua graça. Do mesmo modo, o Espírito Santo confirma a certeza da nossa esperança. Não se trata ainda da certeza de que seremos salvos, mas da certeza de que caminhamos com firmeza rumo à salvação. É uma certeza progressiva, que cresce à medida que nos aproximamos do fim da nossa peregrinação. E, sobretudo, o Espírito Santo, amor pessoal entre o Pai e o Filho, suscita nas almas perfeitas um amor infuso a Deus e ao próximo, profundamente diferente de todos os outros atos de caridade. É um amor ao qual a alma não chegaria por si mesma, nem mesmo com o auxílio da graça atual comum. É necessária, nesse caso, uma inspiração especial, uma graça operante superior. Trata-se de uma visita do Senhor, e é o Espírito Santo quem neste momento nos conduz a amar. É Ele quem faz brotar em nossos corações esse amor infuso, do qual Ele mesmo é princípio e fim. Jamais conseguiremos amar a Deus na medida com que Ele nos ama. Mas, apesar disso, existe entre Ele e nós uma certa igualdade de amor, quando o Espírito Santo suscita em nós esse amor infuso, um amor que Ele purifica e fortalece até o momento de nossa entrada na glória. Claro, Carlos,
Abaixo está a tradução fiel e adaptada do texto para o português do Brasil, formatada conforme suas diretrizes para um audiolivro meditativo católico com tom devocional, pausas estratégicas e fluidez reflexiva. O amor de Deus na alma contemplativa. Desse amor, nos fala o autor da obra Imitação de Cristo. Livro 3º, capítulo 5º, quando diz: Ó Senhor, meu Deus, meu amado, meu santo, quando vieres ao meu coração, todas as minhas entranhas exultarão de alegria. Tu és a minha glória e o meu júbilo. Tu és a minha esperança e o meu refúgio no dia da tribulação. Mas como ainda sou fraco no amor e imperfeito na virtude, tenho necessidade de ser fortalecido e consolado por ti. Livra-me das minhas paixões desordenadas, para que eu me torne apto para amar, forte para sofrer e firme para perseverar. O amor é algo grandioso, um bem imenso, acima de todos os outros. É ele quem torna leve o que é pesado e iguala tudo o que é desigual. Carrega o fardo sem pesar e adoça tudo o que é amargo. O amor nobilíssimo por Jesus nos anima a realizar grandes coisas e sempre nos move ao desejo do mais perfeito. O amor, muitas vezes, não conhece medida, mas arde acima de toda medida. O amor está sempre vigilante, mesmo dormindo, não adormece. Cansado, não se esgota. Oprimido, não se angustia. Amedrontado, não se desespera. Mas como chama viva e luz ardente, eleva-se às alturas e sobe com segurança. Esta doutrina, que repousa sobre a experiência dos santos, tem sua base na própria revelação. São Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir em nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós gemidos inefáveis, e ele nada pede pelos santos senão conforme a vontade de Deus. No diálogo de Santa Catarina de Sena, capítulo 91, o Senhor comenta estas palavras: O Espírito Divino chora nas almas perfeitas com lágrimas de fogo, especialmente ao contemplar os pecados que arrastam as almas à perdição, e essas lágrimas muitas vezes obtêm o perdão dos pecados. Por isso mesmo disse que o Espírito Santo é o Pai dos pobres, sobretudo daqueles que amam a santa pobreza. E ele os nutre, como uma mãe alimenta seus filhos, com a sua divina caridade. De tempos em tempos, concede-lhes uma felicidade elevadíssima, que é como um pressentimento da vida eterna. Ele lhes inspira o amor à cruz, isto é, o amor por Jesus crucificado por suas dores e por seu santo aniquilamento. Desperta neles o desejo de participar desses sofrimentos na medida disposta pela providência e faz com que encontrem a paz nesse desejo junto com a fortaleza e uma grande alegria. O Espírito Santo torna seus fiéis servidores semelhantes a Cristo crucificado e, por meio deles, salva muitas almas. Ele lhes faz compreender o valor de suas inspirações divinas, inspirações que, se acolhidas com docilidade, conduziriam à verdadeira santidade. Assim se percebem com clareza os efeitos benditos da consagração da alma ao Espírito Santo. E, por vezes, ele concede às almas mais perfeitas uma espécie de certeza quanto à sua predestinação e salvação, por meio de uma revelação especial, ou algo equivalente. Concede-lhes o conhecimento experimental da graça santificante, como semente da glória eterna. Conclusão. Esses princípios, claramente fundamentados na revelação, são ensinados por todos os teólogos e vão nos elevando, como por uma suave ladeira, até os escritos dos mais destacados autores espirituais sobre a união mística, seja ela árida, consolada ou estática. Seu pleno desdobramento é conhecido como união transformante. É sobre essa união mística propriamente dita que desejamos falar, seguindo especialmente os ensinamentos de Santa Teresa de Jesus e de São João da Cruz. O que esses santos nos dizem já não parece tão extraordinário quando estudamos as leis mais elevadas do desenvolvimento da graça santificante, da caridade e dos dons do Espírito Santo. Vê-se em tudo isso um fruto suavíssimo, formado de modo misterioso, porém natural,
na flor da caridade. Sob a íntima influência do Mestre interior, o Consolador, que ensina por sua unção sem barulho de palavras e atrai a alma cada vez mais irresistivelmente. A união mística é, em nossa visão, o mais eminente fruto normal da presença do Espírito Santo na alma. Trindade em nós. As três pessoas divinas habitam de fato na alma em estado de graça, como em um templo. Um templo onde podem ser, e às vezes são, objeto de um conhecimento quase experimental e de um amor infuso. E assim, fazem-se sentir como vida da nossa própria vida. Esse conhecimento e esse amor, ao atingirem seu desenvolvimento normal, constituem aquilo que chamamos, com propriedade, a união mística. A habitação da Santíssima Trindade em nós é o centro de onde brota e para onde retorna toda a nossa vida espiritual. Ela realiza de forma profunda e silenciosa aquelas palavras do apóstolo São João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 16, Deus é caridade, e quem permanece na caridade, permanece em Deus, e Deus permanece nele. O que acabamos de afirmar é ainda mais verdadeiro quando consideramos não apenas cada alma em particular, mas sim a alma humana em sua essência e, sobretudo, a graça divina como realidade viva. A graça das virtudes e dos dons não é somente o germe da união mística, mas, de modo ordinário, é o germe da visão beatífica e também do seu prelúdio imediato. Como ensina a tradição, a graça é a semente da glória. Grati semen gloria. Foi exatamente isso que compreendeu, alguns anos atrás, uma corajosa religiosa do Carmelo de Dijon, a irmã Isabel da Trindade. O mistério da habitação da Santíssima Trindade no mais íntimo de seu ser tornou-se a grande realidade de sua vida interior. Notas explicativas. 1. Si siris donum Dei. Se conhecesses o dom de Deus. Esta frase, retirada do diálogo de Jesus com a samaritana, João 10, expressa a profundidade do dom que Deus oferece, o próprio Espírito Santo. Não se trata apenas de um benefício ou favor, mas do próprio Deus, presente e atuante na alma. Espírito Santo como dom increado. Dizer que o Espírito Santo é o dom increado significa que ele não é uma criatura, mas o próprio Deus, procedente do amor eterno entre o Pai e o Filho. É chamado dom porque se dá gratuitamente e increado porque existe desde toda a eternidade. A diferença entre dons criaturas e o dom increado, dons como os carismas, os milagres ou até mesmo a graça santificante são criados, ou seja, realidades concedidas por Deus. Mas o Espírito Santo, sendo Deus, é o próprio autor desses dons. 4. A graça santificante como água viva. A comparação da graça com a água viva, João 14, destaca sua origem divina e seu movimento constante rumo à eternidade. Essa água não está parada. Ela corre do coração de Deus até o interior da alma e dali retorna, em amor, à sua fonte. 5. Testemunho do Espírito ao Espírito humano. São Paulo, Romanos 16 fala de um testemunho interior. O Espírito Santo confirma à alma que ela é filha de Deus. É um toque silencioso, uma luz que se percebe mais pela paz que deixa do que por palavras ou sentimentos. 6. Amor infuso e caridade purificada. O amor infuso é aquele que Deus mesmo coloca no coração. Não nasce do esforço humano, mas de uma visita do Espírito Santo que inflama o interior com um amor puro e operante. 7. A oração no Espírito. Segundo São Paulo, Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. É uma oração sem palavras, muitas vezes feita de lágrimas, de silêncio adorador, de entrega total. Lágrimas de fogo. Santa Catarina de Sena narra que o Espírito chora com lágrimas de fogo nas almas perfeitas, um símbolo do amor ardente e compassivo que clama pela salvação dos pecadores. 9. Amor à cruz. O Espírito Santo infunde nos santos o amor à cruz, não como sofrimento por si mesmo, mas como união com o Cristo crucificado.
É um amor que aceita a dor como caminho de salvação e nela encontra paz e alegria escondida. 10. A presença da Trindade na alma. A doutrina da inabitação da Santíssima Trindade afirma que, em estado de graça, Deus habita realmente na alma. Esse mistério é a fonte e o fim de toda a vida espiritual. 11. A união mística como fruto normal da graça. Os grandes místicos, como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, descrevem a união mística como o ápice do amor a Deus. Mas essa união não é algo extraordinário para poucos, e sim o desabrochar normal da graça levada à plenitude. 12. Gratia est semen gloria. A graça é semente da glória. Esta expressão resume tudo. A graça que recebemos hoje é a mesma que florescerá um dia na glória do céu. É o início da eternidade, no silêncio fecundo da alma em oração. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.